Que a salvação é obra de Deus e de Deus somente, nós já sabemos. Mas você sabia que você tem responsabilidade na salvação? E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse querido canal. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu devocional de hoje, que eu acredito fielmente que eu fui realmente direcionada a este texto. Realmente não estava nos meus planos ler Filipenses 2, que é o texto de hoje. Filipenses 2 é um texto muito conhecido. Vai falar sobre a atitude de Cristo, né? Onde Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de servo, humilhou-se e foi obediente à morte, e morte de cruz. E aí Paulo vai falar isso, vai mostrar, vai demonstrar para os irmãos em Filipos, para que eles pudessem se atentar, e aqui estava sendo um aviso de Paulo: sejam igual a Jesus, sabe? Sejam igual a Jesus, olha só para Jesus, olha para a atitude de Cristo. E aqui Paulo quer trazer os olhos do pessoal ali de Filipos, que estava vivendo contenda, que estava vivendo algo que, né, nos versículos acima, vão mostrar, né, que estavam tendo atitudes egoístas, estavam não sendo humildes, não estavam considerando os outros. E aí Paulo vai ter que trazer o olhar deles para Cristo. Olha, vocês estão sendo assim? Vocês estão sendo desumildes? Estão sendo egoístas? Estão se importando com os próprios interesses? Olha para Jesus, que é Deus e não usurpou ser igual a Deus quando veio à Terra. E às vezes nós precisamos sim ser relembrados da atitude de Cristo, que é o nosso exemplo de humildade, que é o nosso exemplo de amor, de sacrifício, sabe? Não tem ninguém que seja tão exemplar quanto Cristo. Se nós queremos aprender sobre sacrifício, sobre se humilhar, sobre dar glória a Deus de forma perfeita e plena, olhe para Cristo. Você vai encontrar de forma perfeita e plena o significado de submissão, de obediência, de entrega, de sacrifício vivo realmente. E às vezes nós precisamos ser relembrados de quem Cristo foi, do que Cristo fez. Porque às vezes a gente tá querendo se sobressair demais na vida, tá querendo ser alguém que a gente não é. Às vezes a gente precisa começar um devocional lembrando disso. Quem você é, cara? Você não é ninguém. Você precisa ser servo. Você precisa ser humilde. Você precisa olhar para os outros. Porque Cristo não olhou para si, olhou para você. Olhou para a humanidade que precisava de salvação. A salvação. E é essa salvação que Paulo vai terminar o capítulo. Paulo vai falar no versículo 12, assim, na minha versão, né? Vai falar assim, ó: trabalhem com afinco a sua salvação. Trabalhem. A gente iniciou esse vídeo dizendo que a salvação é obra de Deus e de Deus somente. E sim, obviamente, não tem como negar. A salvação provém de Deus. Não há como eu me salvar. Não há como eu salvar você que está me vendo. Não há como você que está assistindo salvar alguém. Ou se salvar. Não há. É Deus. É somente Deus. É obra divina. Isso só pode partir da ação divina. Você não pode se salvar e não pode salvar a ninguém. Ok? Dito isso, por que Paulo quer falar aqui essa palavra? Manual, né? Trabalhem com afinco a sua salvação. Por quê? Essa palavra vem do grego, que eu vou tentar ler aqui. É katergazetai. Tá? É, katergazetai. Não sei se é assim que pronuncia, mas escreve assim. Eu vou botar na tela. Katergazetai. Que significa forma plena, completa e perfeita de realizar algo. No caso, forma direta, né? Que acabo, no caso, eu acho que é assim que se fala, acabo. Que você começa uma coisa e você termina essa coisa. Que não que você deixa no meio do caminho, não, mas que você completa. E não completa de qualquer forma, porque às vezes a gente quer completar as coisas, quer marcar um checklist lá e a gente vai de qualquer forma. A salvação não é assim. Esse trabalhar com afinco na salvação não quer dizer isso, de você fazer de qualquer forma, não. É fazer até o fim, só que de forma plena, completa e perfeita. É algo assim, tipo, não é de qualquer jeito. A salvação, minha gente, a gente tem nas mãos algo ouro. Tipo, comparado, assim, algo muito importante. E nós não devemos viver com essa salvação de qualquer jeito. Nós não devemos viver tendo essa salvação e trabalhando nela, como aqui vai falar, de qualquer forma. É algo assim, algo eterno. É algo que produz vida agora e vida eterna. Então, é algo que a gente tem que agir diligentemente, sabe? Realmente completar de forma perfeita, plena, não de qualquer jeito. E aí Paulo vai dizer: trabalhem com afinco a sua salvação. Como é que a gente trabalha com afinco a nossa salvação? Ele vai completar o versículo: obedecendo a Deus com reverência e temor. Em outras versões, vai falar temor e tremor. E
essa pauta de temor já foi muito discutido, eu acredito, sobre o medo, né? Às vezes a gente enxerga essa palavra como o medo mesmo. E realmente, né, existe o significado de temor sendo medo, sim. Mas aqui, a versão original é temor do amor. Quando eu descobri isso, eu fiquei, caramba, que lindo. A reverência é em saber que sem ele nós não somos nada, então revela dependência. É o tremor, né? Tremor de que sem ele eu não consigo. Sem Deus eu não consigo trabalhar com a minha salvação. Sem Deus eu não consigo exercer a salvação, sabe? Eu não consigo ter esse relacionamento mútuo, de que Deus me salve e que eu sou responsável também por fazer alguma coisa que não é obra divina, sim, mas que eu tenho responsabilidade, sabe? Que eu tenho ação nessa salvação. E aí, esse tremor de que, véi, sem Deus eu não consigo. Sem Deus eu não consigo, eu preciso dele pra agir assim. Eu preciso dele pra terminar, pra concluir, sabe? Porque é dele. E dele vem a salvação, e dele se dá, dele finaliza, é dele. E aí o temor, nós vemos agora o temor, que é o temor do amor, de que nós temos algo precioso nas nossas mãos, de que nós temos a divindade, sabe? A ação divina, e que isso é algo demais pra nós, e que nós temos medo de perder, e que nós temos medo de fazer alguma coisa que desagrade a Deus, que nós temos a partir de agora que nós trabalhamos com afinco, nós temos medo de entristecer a Cristo, nós temos medo de fazer o que Deus não quer que nós façamos. Então, reverência, não sou nada sem Deus. Essa salvação não se dá sem Deus. E temor de amor. De que, véi, olha o que eu tenho aqui. Algo que não se compara. E que se eu fizer algo contra isso, véi, isso me fere. Isso me destrói. Entendeu? Então, reverência e temor. Tremor e temor. É algo grandioso. Salvação é algo grandioso. Gente, viver pra Deus é algo grandioso, cara. Não é algo de se fazer de qualquer jeito. De qualquer forma. Sabe? Eu sou salva e aí eu vivo da forma que eu quero. Não é isso, véi. Sabe? Eu sou salva. Véi, isso me dá vontade de chorar. De chorar, porque não é assim como eu sou salva e eu vivo normalmente. Não é isso, véi. Sabe? E eu faço tudo que eu fazia antes de ser salvo. Eu falo palavrão, enfim. Aí a gente entra em outras pautas, né? Mas, por exemplo, comigo. Existiu um momento da minha vida em que uma chave virou na minha vida e que eu percebi que, véi, o que é que eu tô fazendo ouvindo música mundana? Ouvindo música secular, entendeu? Foi isso comigo, sabe? Existe essa pauta aí na vida cristã, mas vai de pessoa pra pessoa, vai da forma que o Espírito Santo trabalha na pessoa. Comigo foi assim, eu percebi, eu tive esse tremor e esse temor quando eu percebi, véi, o que é que eu estou fazendo sendo esse tipo de pessoa? Se eu tenho algo precioso nas minhas mãos. Você tem algo precioso nas suas mãos. Como você tem agido com essa preciosidade? Porque aqui Paulo vai falar, é tremor e temor. É reverência e temor, sabe? E aí, pra finalizar, pra não estender tanto o vídeo, aí o versículo 13 que eu amo. Eu amei esse versículo, gente, que versículo incrível. Que vai dizer assim, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Sabe o que é que vai falar aqui? Que Deus trabalha dentro de nós. E que nós trabalhamos fora com o que Deus tem trabalhado dentro. Sabe? Por isso que você tem responsabilidade na salvação. Porque Deus, ele age, a salvação é divina. A gente já falou 30 vezes aqui nesse vídeo que a salvação é obra de Deus. Mas que você tem responsabilidade. Porque Deus trabalha dentro, Deus modifica a sua mente, Deus transforma o seu coração. E a partir dessa transformação, e a partir dessa salvação, a partir dessa ação de Deus, nós trabalhamos fora. Nós trabalhamos o externo, nós trabalhamos o exterior. Entende? Então, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Sabe? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que Deus tem trabalhado em nós. O que é que Deus tem trabalhado no seu coração ultimamente? O que é que Deus tem falado? Sabe? Isso revela o desejo de Deus. E esse desejo de Deus, ele vai se formar no seu coração e aí você vai poder realizar aquilo que ele quer. Porque é isso. Deus trabalha dentro e você fora. Não que Deus não trabalhe fora também, entenda. É tipo, com o que você tem agora dentro, você tem ação fora, entendeu? Então, o querer, e nós sabemos que esse querer e esse efetuar é o querer, né? O querer, o desejo, e o realizar, eles são operações da graça divina. Nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus quando nós agimos da forma que Deus quer. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, ao desejo de Deus. Isso revela graça, sabe? Isso revela graça.
Às vezes a gente precisa parar e ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem me ensinado? O que é que Deus tem falado? Porque eu tive que, como eu citei aqui, né, essa questão de música secular, eu tive que ouvir a voz de Deus. E o Senhor a falou tantas vezes. E o Senhor trabalhou esse querer, esse desejo. Só que aí, existiu um momento na minha vida que eu tive que realizar esse desejo que estava sendo posto no meu coração. Eu tive que trabalhar fora o que Deus trabalhou dentro. E é isso, não é instantâneo, entendeu? Às vezes o Senhor vai. Às vezes vai ser instantâneo, sim, eu não vou limitar. Mas às vezes o Senhor vai falar, 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 e vai mover e trabalhar dentro, e aí você vai mudar, modificar, tipo, dar ouvidos depois. Mas o que importa é você estar atento à voz de Deus. Véi, às vezes a gente tem que mudar a nossa vida mesmo. Mudar tudo e se sacrificar. E fazer um sacrifício. Mesmo que isso custe sua alegria, sei lá. Seu lazer, uma amizade, um namoro, algo do tipo, entende? Existem. Se eu fosse falar daqui das opções, ia dar 2 horas de vídeo. Entende? Então a gente tem que parar e. Véi, tá, o que é que o Senhor tá falando comigo? O que é que o Senhor tem trabalhado no meu coração? Pra que eu possa externar, pra que eu possa realizar. Porque eu não quero fazer nada. E eu acredito que essa possa também ser a ideia da sua vida. Eu não quero fazer nada que o Senhor não queira. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero obedecer. E às vezes vai custar. Às vezes vai doer, às vezes vai ser punk, você vai realizar isso. Eu tô rindo porque eu estou vivendo isso. Às vezes você vai realizar isso e você não vai entender. Porque aí entra a ação do diabo também. Entende? A gente também está aqui. O diabo está rodando ao nosso redor. Como vai falar lá em Pedro. Rodando, procurando nos tragar. E existe essa ação maligna e existe a salvação que é mais poderosa. Entende? E isso tudo resulta em quê? Qual a finalização disso, Ana Laura? É sermos verdadeiros filhos de Deus. É iluminarmos, resplandecermos nesse mundo de trevas, anunciando a nossa salvação. Então, nada disso, como com Cristo foi, nada disso é para nossa glória. Nada disso é para, sei lá, nos engrandecermos. É para glorificar a Deus. Esse desejo de Deus, que agora nós temos poder para realizar, é para glorificar o nome de Deus. E nós glorificamos o nome de Deus sendo filhos, resplandecendo, sendo sal, sendo luz. Entende? Assim como foi com Cristo. O desejo de Deus era que Cristo enfrentasse a morte de cruz. E chegou um momento em que ele foi capaz de realizar isso. Que ele trabalhou essa salvação. Entende? Que ele trabalhou fora o que Deus tinha trabalhado dentro. E isso foi para a glorificação do nome de Deus. Para a glória de Deus. E para a nossa salvação. E agora com isso, nós podemos trabalhar fora o que Deus tem trabalhado dentro. Eu tenho visto que realmente o Senhor tem agido, sabe, no nosso meio. No meio dos jovens brasileiros, no meio... Enfim, Deus tem feito a sua obra. Então cabe a nós estarmos atentos. E trabalhar fora o que Deus tem trabalhado dentro, para que assim nós glorifiquemos o nome de Deus. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Esse devocional foi muito importante, porque às vezes nós precisamos relembrar isso. E eu vou vir nesse vídeo todos os dias, porque eu preciso dar atenção a isso. Eu espero que Deus tenha falado com você. Que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem alcance vidas que precisam ouvir. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.